Meu caro aluno, seja muito bem-vindo à aula número 1 da Jornada Aprovação 2 2026 no seu concurso público. Eu estou muito feliz por te receber na minha aula e realmente vai ser uma aula diferenciada. A primeira coisa que eu quero que você pense é que nesse projeto da aprovação, Deus tem que estar em primeiro lugar. Você está vendo um quadro que eu vou usar nas 3 aulas que representa o leão da tribo de Judá. Essa aula não é uma pregação evangélica cristã, não é nada sobre isso. Mas se você não colocar Deus no seu projeto, 2026 vai ser mais um ano em que você vai tentar passar no concurso público e talvez você não consiga. Por que eu digo talvez? Porque se for do plano de Deus, você vai passar, mesmo estando distante dele. Isso acontece, mas nem sempre é assim. Deus quer você perto dele para que você consiga se aproximar e saber que sem Deus você não consegue nada nessa vida. Então a primeira coisa que eu quero é que você estabeleça uma aproximação com Deus e comece o seu projeto de aprovação. Primeira coisa, ore a Deus pedindo para que no seu concurso público, o concurso do seu sonho, você se realize. Porque muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira sem fazer o que gosta. Isso é péssimo. Se você sonha, eu quero ser polícia, eu quero ser de um tribunal, eu quero ser de uma secretaria, eu quero passar num concurso que trabalhe com a área do direito. Realmente, você precisa estabelecer para ser feliz, porque você vai cumprir mais de 30 anos, às vezes, fazendo a mesma função. Então, seja feliz, se aproxime de Deus. Eu vou começar a nossa aula a partir daqui e eu quero que você preste muita atenção. Durante a aula, vão aparecer algumas palavras mágicas. Elas vão aparecer em cores diferentes e eu queria que você gravasse em cada aula 3 palavras, porque você concorre a um curso gratuito com acesso de 1 ano, curso completo com todas as vantagens, inclusive brindes, do MMA, o Método Maia de Aprovação. Bom, eu sou o professor Sandro, subtenente Sandro, sou responsável pelo MMA e vou começar a bater um papo um pouco, em 3 aulas, sobre as dificuldades que você enfrenta num concurso público. Quando você identifica o problema, fica muito mais fácil de você atacar o problema. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. Vamos lá? Por que você não passa em um concurso com foco em língua portuguesa e redação? Se você já estudou para concurso público e mesmo assim não conseguiu a aprovação, fique tranquilo, você não está sozinho. Essa é uma realidade. Milhares de candidatos todos os anos tentam concurso, mas têm muita dificuldade na aprovação. Muitas vezes, o problema não está na falta de esforço, mas sim na forma como esse esforço é direcionado, especialmente em disciplinas que representam a aprovação, língua portuguesa e redação. Hoje, nós vamos falar de maneira direta, profunda e sem ilusões sobre por que você não consegue passar em um concurso, mesmo estudando bastante, e como a língua portuguesa, que muitos acabam subestimando, é um dos principais fatores dessa reprovação. Primeiro ponto, o aluno acha que sabe português. Bom, esse talvez seja um grande erro e talvez o mais comum. O aluno, por ter a língua como a língua mãe, ele acredita que é só chegar lá e fazer a questão que vai dar certo. Todos nós falamos português desde criança. Então surge aquela falsa sensação de domínio. Isso eu já sei, só que a língua portuguesa, cobrada em concurso, não é a mesma do dia a dia. Ela realmente exige análise, interpretação, regras claras, exceções e principalmente atenção aos detalhes. O aluno lê uma questão de gramática e acha que está fácil demais e vai pela intuição. Você talvez viva isso todos os dias ao fazer concurso. É justamente aí que você erra. Por quê? A prova de concurso não mede apenas se você entende o idioma. Ele realmente mede se você domina a norma culta, as regras formais e a lógica por trás da língua. Segundo ponto é o chamado estudo passivo. Muitos alunos passam muitas horas assistindo as aulas, lendo PDFs, sublinhando textos. Você já viu aqueles textos tudo marcado que não serve para nada? Mas não praticam de verdade. E a língua portuguesa é prática. Não basta entender o que é crase, concordância, regência, acentuação gráfica, uso dos porquês. É preciso resolver dezenas, centenas, milhares de questões. O aluno que só consome conteúdo entra numa fase de falsa produtividade. Ele sente que está estudando muito, mas na prática não está treinando o cérebro para resolver a prova. Talvez você viva isso. Português, especialmente em concurso, tem padrões definidos. As bancas repetem estruturas, pegadinhas e formas de cobrança. Quem faz muitas questões começa a reconhecer esses padrões. Quem não faz, continua errando pelas mesmas razões. Bom, o terceiro ponto é a falta de interpretação de texto.
Eu até acho graça quando eu pergunto em sala se o aluno sabe interpretar texto, ele fala, eu sei, eu dou um texto e ele erra tudo. Aqui está um divisor de água. Muitos alunos acreditam que o problema deles está na gramática, mas na verdade, o maior índice de erro está na interpretação de texto. O aluno lê rápido, interpreta de forma superficial e responde com base no que acha que entendeu. Só que prova não cobra achismo, cobra precisão. Uma palavra muda o sentido de uma frase. Um conectivo altera completamente a ideia do texto e quem não treina leitura atenta acaba caindo em alternativas que não parecem corretas, ou até parecem, mas não são. Além disso, o nervosismo da prova faz com que você leia ainda mais rápido, pulando partes importantes. É aí que o erro se repete. A quarta falha que eu vejo é o desconhecimento da banca. Cada banca examinadora tem o seu próprio estilo. Nós temos Sebrasp, CRS, AOCP, FUVEST, FUMARC, né? Algumas são mais literais, outras mais interpretativas. Algumas cobram gramática pura, outras focam no texto. Algumas gostam da ambiguidade, outras de regras específicas. O aluno que estuda português de forma genérica, sem focar na banca do seu concurso, está em desvantagem. Talvez você esteja vivendo isso, né? Não conhece a banca, vai se dar mal. É como treinar para um esporte sem saber as regras da competição. Você precisa entender como a banca cobra concordância, como ela aborda a crase, como ela constrói suas alternativas. Isso muda completamente o jogo. O quinto ponto é negligenciar português. Tem aluno que foca em matérias mais difíceis e deixa português de lado, achando que depois tudo se resolve. Só que português costuma ter um peso alto nas provas e muitas vezes é a matéria que mais elimina os candidatos. Não é raro ver pessoas que vão muito bem em disciplinas técnicas, mas são reprovadas por não atingir o mínimo da nota em português. Ou pior, acertam quase tudo, mas perdem posições por erros que poderiam ser evitados. Português não é matéria para se deixar para depois, é matéria para manter contato constante. Você tem que estudar muito português, porque geralmente tem 10 questões na prova ou até 20, né? O aluno que estuda de forma errada se dá mal. O sexto ponto é a falta de revisão. O aluno estuda um conteúdo e nunca mais revisa. Depois de algumas semanas, esquece quase tudo. E isso vale muito para as regras gramaticais. Sem revisão, o conhecimento se perde. E aí acontece algo curioso. Talvez você viva isso. Você sente que já estudou aquilo, mas na hora da prova não lembra direito. Fica inseguro e quando cai a questão você acaba errando. Revisar não é opcional, é essencial. O sétimo ponto é o emocional despreparado. Você sabe português, fez milhares de questões, mas se não souber lidar com a pressão da prova, tudo isso vai por água abaixo. Infelizmente, na hora da prova, o tempo é limitado, o nervosismo aparece, o cérebro acelera e o aluno começa a errar coisas simples. Talvez aquela questão que você já fez 1000 vezes, você erra lá. Lê errado, interpreta mal, marca a alternativa errada por distração. Português exige calma, exige leitura atenta. E isso só acontece quando o emocional está minimamente controlado. O oitavo ponto é o foco excessivo em teoria. Tem alunos que querem entender todas as regras, exceções e até classificações da gramática. É claro que isso é até bom em certo ponto, mas não funciona na hora da prova. A teoria serve para muita coisa, mas não serve para resolver as questões. Você precisa treinar questões. O concurso não cobra você como um linguista, cobra como resolvedor de questões. Se você passa muito tempo na teoria e pouco tempo na prática, você cria um desequilíbrio. Sabe explicar, mas não sabe aplicar. E a prova exige aplicação. O nono ponto é não aprender com os erros. Bom, esse é um dos maiores desperdícios no estudo. Quando você não aprende com o erro, você erra novamente. Você faz uma questão, erra, olha o gabarito e segue em frente, sem analisar o motivo do erro. E é aí que você erra de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí chega num ciclo de reprovação que nunca vai acabar. O erro deveria ser seu maior professor, mas muitos ignoram isso. O ideal é entender exatamente por que você errou. Foi falta de atenção, falta de conhecimento, interpretação, confusão da regra. Quando você entende o erro, você reduz drasticamente a chance de repeti-lo.
10º ponto é estudar sem estratégia. Você lembra do Capitão Nascimento falando a estratégia do grego, estratégia do francês e tal? Pensa sobre isso. Estudar muito não significa estudar bem. Sem um plano claro, o aluno pula de assunto em assunto, estuda de forma desorganizada e não consolida o aprendizado. Você vive isso? Seja real comigo. Você faz dessa forma? Em português isso ainda é mais perigoso porque os conteúdos se conectam. Concordância depende de análise sintática, regência também, crase envolve vários conceitos. Se você estuda de forma fragmentada, não constrói uma base sólida e não consegue resolver questões e nem aprender nada para ser aprovado. Agora, vamos falar de uma solução. Apresentamos 10 problemas, né? Se você quer melhorar seu desempenho em língua portuguesa e redação e aumentar suas chances de aprovação, você precisa mudar algumas atitudes. Primeiro, trate o português como uma prioridade. Mesmo que você ache muito difícil, mesmo que você não goste, mesmo que prefira as outras matérias, português pode ser o seu diferencial ou até o seu maior obstáculo. Segundo, pratique todos os dias, nem que seja um pouco. Algumas pessoas têm 1 hora, 4 horas, 5 horas ou até 20 minutos, mas faça questões diariamente. Isso mantém seu cérebro treinado e familiarizado com o estilo das provas de concurso. Terceiro, revise com frequência. Crie um sistema de revisão. Pode ser semanal, quinzenal, mas revise. Não confie na memória. Quarto, estude pela banca, conheça sua banca, direcione seu estudo, veja como a banca cobra, quais temas mais aparecem, quais pegadinhas são comuns. Quinto, aprenda com os seus erros. Tenha um caderno de erros, um registro, e volte nele sempre que precisar. Entenda seus erros. Sexto, desenvolva uma leitura atenta. Leia com calma, treine interpretação. Isso vai impactar não só em português, mas em toda a prova. Sétimo, equilibre teoria e prática. Nem só teoria, nem só questão. Combine os dois. E por fim, entenda uma coisa. Reprovação não significa incapacidade. Significa, na maioria das vezes, que algo no método precisa ser ajustado. A aprovação em concurso não é apenas uma questão relacionada à inteligência. Muitos pregam isso, mas eles estão errados. Não tem a ver só com a inteligência. É uma questão de estratégia, constância e direção correta. E quando nós falamos, então, de língua portuguesa, redação para concurso, estamos falando de matérias que podem parecer simples, mas que cobram certa profundidade. Então, se você ainda não passou no seu concurso, no concurso dos seus sonhos, talvez seja a hora de parar de estudar mais e começar a estudar melhor. Porque no final das contas, não passa quem estuda mais, passa quem estuda certo. E português, querendo ou não, faz parte desse caminho. Muito obrigado, que Deus abençoe e que você tenha sucesso na sua aprovação em 2026. Vamos juntos até a aprovação.